Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje vamos conversar sobre a chegada do homem à Lua. Qual era o contexto político da época e como se deu a corrida espacial? Hoje teremos 3 entrevistados: o historiador Felipe Pereira Loureiro, o físico e astrônomo Roberto Delaglio e o engenheiro mecânico José Bezerra Pessoa Filho, que se dedicou por mais de 30 anos à tecnologia aeroespacial. Antes das entrevistas e das músicas maravilhosas de hoje, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. O homem chegou à Lua no dia 20 de julho de 1969, em meio a um contexto político de acirrado conflito travado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não havia, no entanto, batalhas diretas, mas uma disputa para eleger o sistema mais eficaz: o capitalismo ou o comunismo. Era a Guerra Fria, iniciada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A corrida espacial exercia uma função chave nessa época. Ambas as potências queriam comprovar sua superioridade tecnológica e desenvolver ferramentas que lhes dessem controle sobre o planeta, como satélites e foguetes. A União Soviética conseguiu enviar à órbita terrestre o Sputnik, o primeiro satélite, em 1957. Em 61, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin foi o primeiro homem a tripular uma nave espacial em volta da Terra. Mas foi uma espaçonave norte-americana que levou o homem à Lua. Neil Armstrong foi o primeiro a chegar lá. A frase dita pelo astronauta ao pisar em solo lunar foi transmitida pela TV para o mundo todo e entrou para a história. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E quem bate um papo comigo sobre o contexto geopolítico do mundo durante a chegada do homem à Lua é o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, doutor em História Econômica também pela USP. Felipe, muito obrigada por ter aceitado nosso convite para voltar aqui ao Na Trilha da História. Muito obrigado você, eu que agradeço, na verdade, é uma honra. Felipe, eu queria falar um pouquinho sobre o que foi a Guerra Fria, como é que foi a origem da Guerra Fria, esse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética? Bom, basicamente, a Guerra Fria é o período que a gente entende da história, né, do sistema internacional, que vai de 1945, né, o final da Segunda Guerra, até o fim da União Soviética, 1989, 1991 aproximadamente, e que foi caracterizado por um conflito entre essas duas grandes superpotências, no caso os Estados Unidos e a União Soviética, que não apenas eram duas superpotências de um conflito frio entre elas, já vou entrar em maiores detalhes do que eu quero dizer por frio, mas duas superpotências que representavam modelos e organizações socioeconômicas absolutamente antagônicas e distintas, né? Enquanto os Estados Unidos saem da sua guerra, da Segunda Guerra Mundial, sendo a representação do capitalismo liberal, né, de um desenvolvimento econômico fundado num capitalismo liberal, a União Soviética, por outro lado, representava exatamente um modelo e organização socioeconômica baseada no socialismo, num dirigismo econômico, numa centralidade do papel do Estado na economia. Então, a gente está falando de duas superpotências em conflito pós-Segunda Guerra, mas também de dois modelos de sociedade, dois tipos de organização socioeconômica que também estavam em conflito nesse período que vai de meados, né, dos anos 40 até o final dos anos 80. E por que a gente fala Guerra Fria, né? Por que a gente diz que Estados Unidos e União Soviética estavam numa Guerra Fria? Exatamente por causa do desenvolvimento tecnológico, especificamente no campo militar, que permitiu, por exemplo, o surgimento de armas nucleares no final da Segunda Guerra pelos Estados Unidos, e o fato de tanto Estados Unidos quanto União Soviética terem
armas nucleares e teriam uma capacidade nuclear nesse período, era evidente que um conflito direto entre ambas, uma guerra quente, portanto, entre ambas, significaria uma derrota para as duas. Significaria, na verdade, a extinção da própria humanidade, porque nós teríamos uma guerra nuclear. Então, durante esse período de 45 a 89, o que você vai ter é Estados Unidos e União Soviética competindo entre si em vários planos, né? Às vezes, inclusive, por meio de guerras indiretas em vários pontos do mundo, mas sem que essas duas superpotências estivessem numa guerra direta entre si, numa guerra quente, porque essa guerra quente significaria a própria destruição da humanidade. Quando você fala, por exemplo, em guerras indiretas, como a guerra do Vietnã, né, Felipe? Guerras, assim, com batalhas, né, para o ouvinte entender, com batalhas mesmo, em campo de batalha. Exatamente, ou seja, a ideia fundamental é que o globo era um grande tabuleiro, né, e cada área do globo estava, de uma certa forma, alinhada a uma dessas duas superpotências, né, ou até neutra, né, havia países que se colocavam como neutros. Então, em determinadas situações, você vai ter guerras acontecendo em várias partes do chamado Terceiro Mundo. Você mencionou o caso do Vietnã, que é um desses exemplos, mas a gente poderia mencionar o Congo, poderia mencionar Angola, poderia mencionar Moçambique, poderia mencionar outros casos de conflitos que ocorrem no Terceiro Mundo, e esses conflitos muitas vezes são guerras civis. O que você vai ter é a União Soviética apoiando um dos lados e os Estados Unidos apoiando o outro lado, né? Isso que a gente chama de guerras indiretas entre as duas superpotências. E foram décadas de tensão, Felipe, assim, que potência poderia, por exemplo, apertar o botão primeiro, o botão que enviaria uma bomba atômica? Foi um momento de tensão? Não dá para a gente dizer que esse período de 45 a 89, ele foi marcado sempre por tensões entre as duas superpotências. Então, a primeira década, eu diria até as duas primeiras décadas, foi um momento de muita tensão. Houve situações de crises gravíssimas, talvez a mais importante de todas aconteceu em outubro de 62, chamada crise dos mísseis de Cuba, quando de fato quase ocorreu uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e União Soviética, quando a União Soviética instala mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos, e os Estados Unidos obrigam a União Soviética a retirar esses mísseis. Então há momentos de muita tensão, mas chega no final dos anos 60, especialmente durante a década de 70, a gente tem um momento de relaxamento das tensões e as duas superpotências chegam até a assinar acordos de limitação de armas nucleares, por exemplo, chegam a fazer alguns tipos de cooperação no campo técnico, no campo científico, acordos econômicos. Então há momentos, especialmente final dos anos 60 e até meados dos anos 70, em que há uma distensão no conflito entre as duas superpotências. E essa tensão volta nos anos 80, durante a administração Reagan. Vamos ouvir a primeira música de hoje, Felipe? Opa, com certeza. É Lunique 9, de Gilberto Gil. A música previa a chegada do homem à Lua e foi lançada 2 anos antes dessa conquista histórica. Ela está incluída no disco Louvação, lançado em 1967. O Lunique 9 foi o primeiro artefato a chegar à Lua e foi enviado pela União Soviética. E a letra é muito bonita. Gilberto Gil fez uma espécie de poesia às conquistas tecnológicas, louvou as conquistas tecnológicas, mas também se manifestou com um pouco de medo dessas tecnologias comprometerem a luz da Lua. Vamos ouvir então, Lunique 9 com Gilberto Gil. Poetas, seresteiros, namorados, correi, é chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além, em cada consciência, em todos os confins da nova guerra ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões, muitos palpites, 1000 opiniões. Um fato só já existe que ninguém pode negar: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já!
Lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, manchete, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada afinal. Muito bem, confesso que estou contente também. A mim me resta disso tudo uma tristeza só. Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Nós ouvimos Lunique 9 com Gilberto Gil. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E nós estamos conversando com o historiador Felipe Pereira Loureiro sobre o contexto geopolítico da chegada do homem à Lua. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o homem na Lua. Felipe, você falou no bloco anterior sobre essa corrida tecnológica, principalmente em relação às armas, né, ao armamento atômico, mas essa corrida tecnológica, ela incluía a corrida espacial também, né? Por que isso era tão importante nesse momento da Guerra Fria, essa conquista do espaço? Então, na verdade, a conquista do espaço tem um lado simbólico, né? Ou seja, eu comentei que a Guerra Fria foi um embate também entre dois tipos de organizações socioeconômicas. Qual seria a organização socioeconômica, digamos, mais eficiente, mais produtiva? Então, o fato de você ter o socialismo ou uma nação capitalista sendo capaz de ter a dianteira na tecnologia espacial, isso representava o dinamismo desse tipo de sociedade. O sucesso, né, desse modelo. Exatamente. O sucesso do modelo de organização econômico-social desses dois tipos de sociedade ou desses dois tipos de modernidade. Agora, por um outro lado, Isabela, um ponto muito importante é que, além desse lado simbólico, que é absolutamente chave, existe uma relação muito próxima entre tecnologia espacial e a corrida armamentista nuclear. Por que existe uma relação tão próxima? Porque as ogivas nucleares, na verdade, elas precisavam de sistemas de entrega, né? Ou seja, a ogiva nuclear ela tinha que estar ou dentro de um míssil, ou ela era colocada com uma bomba e, portanto, levada por meio de um avião no local do seu alvo. E exatamente a corrida espacial ela se dava por meio de testes, entre outras coisas, de mísseis capazes de atingir a atmosfera. Esses mesmos mísseis são os mísseis que vão carregar ogivas nucleares. Então, os chamados mísseis balísticos intercontinentais, né, que vão ser desenvolvidos tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, eles estão altamente relacionados com essa corrida no espaço e, ao mesmo tempo, eles alimentam a corrida armamentista entre outros lados, entre ambos os lados. Um outro exemplo dessa ligação é a questão dos satélites, né? Ou seja, a corrida espacial vai permitir com que ambas as superpotências lancem satélites no espaço. Satélites eles vão ter uma importância enorme do ponto de vista de mapeamento do outro lado, né? Ou seja, se eu sou atacado, eu preciso saber que eu estou sendo atacado. E eu vou saber que eu estou sendo atacado por meio de radares. Informação é poder, né, cujas Felipe? Informações são dadas por satélites. Então, não apenas a corrida espacial, ela está relacionada simbolicamente com qual modelo de sociedade é o mais dinâmico, é o mais produtivo, é o que daria maior sucesso para a humanidade, mas também ela tem uma relação direta com a própria corrida nuclear, porque ela permitia um avanço de ambos os lados no ataque ao outro e no monitoramento do outro lado.
Uhum. E a impressão que dá é realmente corrida, né? Essa palavra foi muito bem escolhida, eu acho, porque nessas décadas de 50 e 60, os avanços, né, entre Estados Unidos e União Soviética eram muito rápidos, né? Um conseguia alguma coisa, o outro em seguida conseguia superar, foi bem... Exatamente, ou seja, você tem, por exemplo, os Estados Unidos desenvolvem a bomba atômica, né, em 45, a União Soviética vai explodir a sua bomba atômica em 49, né, mas o arsenal atômico norte-americano se mantém durante toda a década de 50 maior do que o arsenal atômico soviético. Aí os Estados Unidos explodem uma bomba de hidrogênio, a União Soviética explode a sua bomba de hidrogênio logo em seguida, no início dos anos 50. E aí a corrida espacial também ela é acompanhada lado a lado, né? No início a União Soviética sai bem na frente. A União Soviética lança o primeiro satélite no espaço, que é o Sputnik, em 1957, né? Consegue colocar o primeiro homem no espaço, que é o Yuri Gagarin, em 1961, mas os Estados Unidos rapidamente chegam na União Soviética nos anos 60 e ao longo dos anos 60 vão ultrapassar a União Soviética em vários sentidos, né? Vão adquirir primazia em vários aspectos nessa corrida espacial, tanto é que a chegada do homem à Lua é feita pelos norte-americanos, é feita pela NASA no final dos anos 60. E o que representou os Estados Unidos terem conseguido colocar o primeiro homem à Lua nesse contexto de Guerra Fria? Teve um poder simbólico muito grande. Da mesma maneira que o fato da União Soviética ter conseguido colocar o primeiro homem no espaço, que foi o Yuri Gagarin, em 1961, trouxe para a União Soviética um poder de propaganda muito grande, tanto que o Yuri Gagarin virou uma espécie de popstar soviético, né, que andava por vários países para representar o sucesso do modelo de modernização soviético pelo mundo. O fato dos Estados Unidos terem dado esse grande passo, né, depois do jogada ao homem no espaço, que foi chegada à Lua, sobretudo com o Neil Armstrong, né, e os outros 2 astronautas, isso teve um impacto global gigantesco do ponto de vista propagandístico para o sistema norte-americano. Muito importante lembrar que nesse momento a televisão já era um fenômeno global, então é um fenômeno que é assistido por milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Então isso dá uma primazia para os Estados Unidos do ponto de vista de avanço tecnológico, de símbolo de modernização, que é importantíssimo nesse contexto da Guerra Fria. Perfeito. Eu conversei agora com Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, doutor em História Econômica também pela USP. Felipe, muito obrigada, pela sua participação. Eu que agradeço, Isabela, estou sempre à disposição. E você, ouvinte, não desliga o rádio não, que a gente vai conversar ainda com o físico e astrônomo Roberto Delaglio Dias. Mas antes, vamos ouvir outra música? Agora é a vez de Space Oddity, composta por David Bowie em 1968, um ano antes da chegada do homem à Lua, inspirado nessa corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. A letra mostra uma conversa entre o astronauta e a torre de comando, e se o ouvinte prestar bem atenção, mostra também até a contagem regressiva para a partida da espaçonave. Vamos ouvir então Space Oddity com David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today, for here am I sitting
floating in a tin can. Far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Nós ouvimos Space Oddity com David Bowie e este é o Na Trilha da História. Hoje nosso assunto é a chegada do homem à Lua. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o homem na Lua. E quem está na ponta da linha para conversar com a gente sobre a chegada do homem à Lua é o físico e astrônomo Roberto Delagrio Dias da Costa, com graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Astronomia pela Universidade de São Paulo e professor do Instituto de Astronomia, Geofísicas e Ciências Atmosféricas também na USP. Roberto, muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite para participar do Na Trilha da História. É um prazer conversar com vocês. A minha primeira pergunta, digamos, é uma pergunta mais poética. Por que esse interesse do homem, principalmente do homem que se dedica às ciências, à Lua? A Lua é o nosso vizinho mais próximo. Acho que o interesse pela própria Lua e pelo ciclo da Lua, ele antecede mesmo a nossa espécie, né? Os animais contemplam o céu. Então, o interesse pela Lua sempre existiu. Ele está muito, muito antes da civilização existir, já existiu um interesse pela Lua. Eu sempre gosto de lembrar que nas cavernas de Lascaux, na França, onde tem pinturas rupestres feitas há 17 mil anos atrás, 15 mil anos antes de Cristo, tem sequências de 29 pontinhos que os especialistas identificam como o ciclo das fases da Lua. Então, o interesse pela Lua é muito, muito antigo, ele sempre existiu. A Lua não deixa de ser um marcador de ciclos, né? O mês lunar, o ciclo das fases da Lua, é uma maneira de se contar o tempo. A Lua regula possibilidades aí de sair à noite quando a Lua está cheia, ou de ficar mais escondidinho, com medo de virar comida quando não tem a Lua no céu. Então ela sempre fez parte da cultura humana, né? E para nós, ouvintes comuns, como é que você poderia explicar qual que é o efeito da Lua na Terra? A Lua tem um papel fundamental para a Terra como âncora gravitacional. O fato da Lua ser relativamente grande em relação ao tamanho da Terra e estar muito próxima, faz com que ela tenha um papel extremamente importante na estabilidade do eixo de rotação da Terra. Veja, para a vida na Terra surgir e evoluir, ela necessitou, ao longo do tempo, de estabilidade. As condições físicas não podiam mudar dramaticamente. E a Lua funciona como uma espécie de âncora nesse sentido. Além disso, por estar muito próxima, a Lua regula o regime das marés. O regime das marés é muito importante na Terra inteira, não só para
pelo ciclo físico de subidas e descidas das águas, como também por ciclos biológicos de diversos animais, né? Então, a Lua tem um papel muito importante nesse tipo de aspecto, né? Como regulador das marés e como âncora gravitacional da Terra, ou seja, como uma espécie de garantidor da estabilidade da rotação da Terra. Legal, Roberto. Agora, falando sobre a corrida espacial em si, quais foram as principais conquistas do homem antes da chegada à Lua? Como é que essa história começa? Essa história começa com a física dos foguetes. A física dos foguetes foi estabelecida lá nas primeiras décadas do século XX por especialistas, um americano bem conhecido chamado Robert Goddard, um russo chamado Konstantin Tsiolkovsky, que estabeleceram a física dos foguetes lá no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX. E, posteriormente, aí, com o desenvolvimento dos foguetes propriamente dito, os cientistas começaram a vislumbrar a possibilidade de mandar equipamentos para acima da atmosfera da Terra, com diversas finalidades. Os primeiros foguetes efetivos, funcionais, surgiram nos anos 40 com finalidades militares, né? Os alemães fizeram isso durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois da Segunda Guerra Mundial, usando muitas vezes o know-how dos próprios alemães, os Estados Unidos e a União Soviética, na época, lideraram aí a corrida pelo desenvolvimento tecnológico que levou aos foguetes com diversas aplicações não só militares. Havia, sem dúvida, as aplicações militares que a gente sempre ouviu falar, mas havia também necessidades como sensoriamento remoto, né, levantamento de recursos na própria Terra. Havia também questões de telecomunicações, meteorologia. Então havia necessidades práticas de se ter foguetes capazes de lançar satélites na órbita da Terra. Uhum. E depois, chegando mais próximo ali já no contexto da Guerra Fria, talvez o satélite Sputnik número 1 seja, digamos, um marco para esse início da corrida espacial? Não, sem dúvida, o satélite Sputnik foi o grande marco. Foi pela primeira vez, provou-se que havia tecnologia possível de lançar um objeto em órbita e esse objeto ficar numa órbita estável. Ele emitia um sinalzinho de rádio, é um bip, né? Um bip, 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 em órbita da Terra há alguns dias. O primeiro Sputnik durou alguns dias, funcionou durante alguns dias, e isso foi muito, muito importante para demonstrar a funcionalidade da tecnologia, ou seja, a tecnologia efetivamente funcionava. Tanto é que foi muito pouco tempo, desde o primeiro Sputnik até colocar um homem em órbita, foi uns poucos anos. O Sputnik foi em 1957, né, lançado pela União Soviética, e, 12 anos depois que a gente chegou à Lua, né, Roberto? 12 anos depois, exatamente. Mas antes disso teve todos os programas de voos tripulados, tanto dos americanos quanto dos soviéticos, que começaram já no comecinho dos anos 60, com Gagarin pela União Soviética, com John Glenn pelos Estados Unidos, uns poucos anos depois do primeiro satélite. E Yuri Gagarin chegou em 1961, fez o primeiro voo, digamos assim. Tripulado, o primeiro voo tripulado. Tripulado, exatamente, em volta da Terra, né? Isso. E é interessante a gente lembrar que a frase que passou para a história, ele disse que a Terra era azul. É isso mesmo, Roberto? Duas frases que ele disse que ficaram marcadas. A Terra é azul e do espaço não se vêem fronteiras. Vamos ouvir então a música O Astronauta, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, que compuseram essa música e falaram sobre a Terra ser azul. Usaram isso para nossa linguagem poética. A Lua sempre dando, né, Roberto, essa inspiração, essa motivação para os poetas também escreverem sobre os astros, sobre os satélites, sobre o universo, né? É verdade. Vamos ouvir então O Astronauta, na voz do próprio Vinícius de Moraes. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim,
você é linda porque é. Sim, você é linda porque é. É linda porque é. Quando eu me pergunto se você existe mesmo, amor, entro logo em órbita no espaço de mim mesmo, amor. Será que por acaso a flor sabe que é flor e a estrela Vênus sabe ao menos porque brilha mais bonito, amor? O astronauta ao menos viu que a Terra é toda azul, amor. Isso é bom saber, porque é bom morar no azul, amor. Mas você, sei lá, você é uma mulher. Sim, você é linda porque é. Sim, você é linda porque é. Você é linda, é. É linda porque é. Você é linda, é. É linda porque é. Essa foi o Astronauta, de Vinícius de Moraes e Baden-Powell, na voz de Vinícius de Moraes. E este é o Na Trilha da História. Hoje meu papo é com o físico e astrônomo Roberto Delagrio Dias da Costa sobre a chegada do homem à Lua. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o homem na Lua. Roberto, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre alguns avanços, né, antes da chegada do homem à Lua. Agora, chegando mais perto da missão que levou os astronautas ao satélite, como é que foi essa escalada? Assim, a gente estava num momento de Guerra Fria, mas como é que foi essa escalada até o homem conseguir chegar à Lua? Ao longo dos anos 60, houve um grande esforço por parte dos americanos, dos russos também, mas principalmente dos americanos, de desenvolver a tecnologia capaz de levar o homem à Lua. E existe aquele famoso discurso feito pelo então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1961, dizendo: nós vamos colocar um homem na Lua antes do final dessa década. Isso foi lá no comecinho da década de 60. Antes do final dessa década, não porque isso é fácil, mas ao contrário, porque isso é difícil, no sentido de que é isso que vai estimular o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Então, houve um grande esforço nesse sentido, de cientistas, de engenheiros, de técnicos, de diversas áreas mais ou menos complementares. Isso resultou em famílias de naves diferentes para os americanos, né? Primeiro as Mercury, que eram bem pequenas, para 2 astronautas só em órbita da Terra. Depois as Gemini e depois as Apollo. As Apollo, sim, já tinham capacidade aí para levar os astronautas até a Lua, como aconteceu entre 1969 e 1972. Houve, então, um grande esforço de desenvolvimento de tecnologia para esse resultado, e esse esforço resultou numa quantidade enorme de produtos, né? De materiais desenvolvidos, dos quais a gente se beneficia até hoje. Como por exemplo, Roberto? O grande exemplo é a miniaturização dos componentes eletrônicos. Nessa época, começo dos anos 60, computadores eram equipamentos que ocupavam uma sala inteira, eram muito grandes. Quando estavam projetando a nave Apollo, que foi até a Lua, os cientistas disseram: a gente precisa colocar um computador aqui dentro. E aí chegaram para os projetistas da nave e disseram isso: a gente precisa de um espaço para um computador. Que espaço vocês podem nos dar? O outro lado respondeu: apenas um pé cúbico. Um pé cúbico é mais ou menos o tamanho de um forno de micro-ondas. Os caras falaram: não, de jeito nenhum. A gente precisa de um espaço muito maior que isso.
não tem. Se arranjem com um pé cúbico, não tem mais espaço que isso. Também tem limites de peso e de potência elétrica, que são mais complicados ainda. Mas, enfim, eles tiveram que fazer uma ginástica enorme, projetar componentes miniaturizados que fizessem um computador inteiro caber em algo do tamanho que é hoje um forno de micro-ondas. Isso não existia na época, e isso aí abriu a porta da integração dos circuitos integrados, ou seja, da microeletrônica. A microeletrônica que hoje equipa o nosso telefone celular, o notebook que está aqui do meu lado, a câmera de televisão que está filmando fulano e beltrano, enfim, toda a microeletrônica surgiu desse tipo de necessidade. E diversas outras aplicações aí relacionadas com materiais, isolantes, enfim, tem uma quantidade muito grande de aplicações tecnológicas que surgiram daquele momento lá, daquelas necessidades. Perfeito. Roberto, vamos ouvir outra música? Agora é a vez da clássica Fly Me to the Moon, Leve-me para a Lua em português, com Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Essa foi Fly Me to the Moon, Leve-me para a Lua em português, com Frank Sinatra. E este é o Na Trilha da História. Agora o nosso papo é com o físico Roberto Delaglio Dias da Costa, professor da Universidade de São Paulo. E nosso tema é a chegada do homem à Lua. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o homem na Lua. Roberto, falando um pouco sobre, digamos, o marketing que isso gerou, né, a propaganda que isso gerou, qual que foi o impacto da imagem mesmo do homem na Lua, na sua opinião, para o mundo inteiro? No momento em que a televisão, a mídia também estava se desenvolvendo, a tecnologia de difusão de massa, qual que foi esse impacto? Esse impacto foi enorme para toda a humanidade. Eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras vezes em que as pessoas todas, independente de nacionalidade, de origem, se sentiram como vizinhos, no sentido de que vê que lá fora o espaço é algo muito, muito maior e muito mais abrangente do que a própria Terra. Existe uma foto clássica feita pela primeira nave americana tripulada, Apollo 8, a primeira nave americana que circundou por detrás da Lua. Os astronautas da Apollo 8, a Apollo 8 foi concebida justamente para testar, ver se a nave Apollo conseguiria ir até a Lua e voltar, sem pousar, sem nada. Quando eles circundaram por trás da Lua, eles tiraram uma foto que dizem que é uma das fotos jornalísticas mais reproduzidas de toda a história
do jornalismo, que é a lua cinzenta grande em primeiro plano e a terra pequena azul lá longe no fundo. Essa foto teve um imenso impacto em todo mundo, no sentido de ver, puxa, tá todo mundo lá naquele ponto azul e é lá que todo mundo mora, mais ou menos junto um do outro, né? Uhum. E segundo o astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, foi essa foto e esse momento aí, o final dos anos 1960, que fez surgir no mundo a consciência ecológica, no sentido de que nós moramos juntos e de alguma maneira a gente tem que nos entender, porque se a gente estragar o lugar que a gente vive, não vai dar para se mudar, não vai dar para todo mundo se mudar. Então a gente vai ter que arrumar o lugar que a gente vive de alguma maneira. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí, lendo os textos do Carl Sagan, ele já é falecido, né? Ele faleceu uns anos atrás. Lendo os textos dele, me chamou a atenção da importância, de fato, desse momento, ou seja, das pessoas se darem conta de que a Terra é limitada em espaço e está pequenininha, isolada, diante de um espaço imenso e fundamentalmente vazio. Como diz um texto do próprio Sagan, não tem como se esperar ajuda vinda de fora. A gente tem que resolver os nossos problemas aqui mesmo. E esse talvez tenha sido um legado muito importante e às vezes menosprezado desse esforço de conquista à Lua. É claro, além disso, teve um impacto lá, naquele momento, né, o impacto de geopolítica. Os americanos estavam perdendo todas as disputas para os russos, né? Foi a União Soviética que lançou o primeiro satélite artificial, foi a União Soviética que colocou o primeiro homem em órbita, e os americanos estavam para trás, não estavam conseguindo ganhar essas disputas. Mas com a Lua o jogo virou, ou seja, os russos desistiram das missões tripuladas à Lua, e eles já tinham mandado as missão automática. Existe uma série de missões automáticas russas, os satélites Luna, que pousaram veículos automáticos na Lua, inclusive uns até com um jeepzinho que se deslocou pela superfície da Lua, mas nunca conseguiram colocar a tecnologia em condições de levar um ser humano, e depois desistiram, né? Depois da vitória dos americanos, tanto quanto eu saiba, o projeto de missão tripulada à Lua dos russos foi colocado na geladeira e nunca mais foi tirado. Uhum. Eu conversei agora com o físico e astrônomo Roberto Delagrio Dias da Costa, com graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Astronomia pela USP e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas também na USP. Roberto, muito obrigada por ter aceitado meu convite para participar do Na Trilha da História, e obrigada por essa aula que você deu pra gente sobre um assunto que é tão fascinante, né? Tanto para pessoas que são ligadas à ciência, mas também pra gente, né? Ouvintes comuns, pessoas leigas sobre o assunto, porque a Lua fascina, e é mesmo essa conquista tecnológica, mesmo que não tenha noção de ciência, realmente se impressiona, né? Até hoje, com essa conquista e com essas imagens. Muito obrigada, Roberto. Sem dúvida, é um tema fascinante. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. E você, ouvinte, não desliga o rádio ainda não, que nosso papo continua no próximo bloco com o engenheiro mecânico José Bezerra Pessoa Filho. Mas antes disso, vamos ouvir outra música, é Tendo a Lua, em que Herbert Viana canta muito poeticamente assim: tendo a Lua aquela gravidade aonde o homem flutua, merecia a visita não de militares, mas de bailarinos, como você e eu. Vamos conferir então, Tendo a Lua, com os Paralamas do Sucesso. Eu hoje joguei tanta coisa fora, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E lendo os teus bilhetes, eu penso no que fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita não de militares, mas de bailarinos, e de você e eu.
gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos de você e eu. Nós ouvimos Tendo a Lua com os Paralamas do Sucesso e este é o Na Trilha da História. Hoje o nosso assunto é a chegada do homem à Lua. Na Trilha da História. No episódio de hoje, o homem na Lua. E quem conversa comigo agora é o engenheiro mecânico José Bezerra Pessoa Filho, que trabalhou por mais de 30 anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. José Bezerra, muito obrigada por ter aceitado meu convite para participar do Na Trilha da História. Eu que agradeço aí o convite, né, e a possibilidade de dividir um pouco aí com sua audiência aí, um pouco dessa bela história que nos levou até a Lua. A gente que agradece. Bom, falando sobre a missão Apollo 11, José Bezerra, o que você poderia contar pra gente? Como é que foi o preparativo dessa missão, a decisão de mandar o homem à Lua? Até aquele momento, né, a capacidade existente era de fazer viagens que colocassem objetos em órbita da Terra, né? Para você colocar um objeto em órbita da Terra, seja o Sputnik, em 1957, seja Yuri Gagarin, em 1961, você precisa de um foguete que consiga atingir a velocidade de 28 mil km por hora. Então esse é o grande desafio. Tá? Você atingir essa velocidade requer uma quantidade extraordinária de energia, de combustível e de oxidante. Tá? Então esse é um desafio enorme que os soviéticos enfrentaram e obtiveram sucesso. E os americanos, àquelas alturas, já tinham foguetes também. A diferença é que, enquanto você precisa de 28 mil quilômetros para entrar em órbita da Terra, para você mandar alguma coisa para a Lua, você precisa atingir a velocidade de 40 mil quilômetros por hora. Tá? E para atingir essa velocidade de 40 mil quilômetros por hora, foi necessária a construção de um foguete, apenas para dar uma ideia para os seus ouvintes, ele tinha uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Então, aqueles que estão nos ouvindo, imaginem um prédio de 30 andares, e o prédio de 30 andares era o tamanho do foguete Saturno V projetado por von Braun e seus colegas alemães. Esse foguete tinha 10 metros de diâmetro e ele tinha uma massa que era da ordem de 3 milhões de quilos, né, 3 mil toneladas. De toda essa massa aí, 90% era feito de combustível e oxidante. Pode até imaginar, assim, um navio que voaria e atingiria a velocidade de 40 mil km por hora, e dessa forma, após 3 dias, esse era o tempo de duração da viagem, após 3 dias, eles encontrariam com a Lua em seu caminho. Eles, então, entram em órbita lunar e, a partir do momento que eles estão em órbita lunar, essa cápsula, esse conjunto, essa espaçonave, se divide em 2 partes. Uma parte continua em órbita lunar, com um astronauta a bordo, e no caso da Apollo 11, esse astronauta era o Michael Collins, e 2 astronautas desciam à superfície da Lua. E, nesse caso, da Apollo 11 era Buzz Aldrin e Neil Armstrong. E eles ficaram por quanto tempo? O que eles fizeram lá? Bom, ao descerem na Lua, eles tinham que descansar por algumas horas, né? Isso era uma exigência da NASA, que eles primeiro descansassem, e depois eles, então, vestiriam uma roupa especial, e eles, então, sairiam dessa cápsula, né, desse módulo lunar, e eles caminhariam na Lua por 2 horas e meia. E dessas 2 horas e meia, eles regressariam à cápsula, e eles acionariam um motor que tinha nessa cápsula, que faria com que eles reencontrassem o Michael Collins, que estava em órbita da Lua. Tá? Então, assim, essa era a configuração, a maneira pela qual foi possível chegar até a Lua.
A gente falando assim parece coisa aparentemente simples, mas são todas manobras de alta complexidade, de alto risco, de alto custo. O programa lunar custou da ordem, em dinheiro de hoje, mais de 200 bilhões de dólares. Né? Então, assim, foi um feito simplesmente fantástico, e ele foi tão fantástico que, passados 50 anos, nós ainda continuamos a celebrá-lo, né? O que dá uma ideia muito boa do que foi isso aí. Então é isso. Depois dessa missão Apollo 11, houve mais 6 missões, né? Só que dessas 6 missões, uma delas falhou, que foi a Apollo 13, e as demais, a última delas em dezembro de 1972, foi a última missão tripulada à superfície da Lua, em dezembro de 72. José Bezerra, quando Neil Armstrong pisa na Lua, ele fala, diz aquela famosa frase, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Essa frase já estava bolada? Ele já estava pensando em fazer isso? Qual foi o impacto histórico dessa frase, na sua opinião? Veja, há sempre muita discussão, né, a respeito do que estava programado e do que não estava. Eu não tenho nenhuma dúvida, né, que ele tinha isso na cabeça dele. Essa dúvida eu não tenho, né? Com certeza, né? A ansiedade também é pensar o tempo inteiro. Eles se prepararam por anos, né, para essa missão. No caso do Armstrong, ele teve para morrer mais de uma vez, entendeu? Em situações bastante perigosas. Então, obviamente que quando chega esse momento, né, ele é o primeiro a descer à superfície da Lua, esse cidadão ele está totalmente preparado para tudo aquilo que ele vai falar e tudo aquilo que ele vai fazer. Esse tipo de personalidade, esse tipo de ser humano, né, ele tem um controle muito forte sobre as suas emoções. Então, eu não os considero assim pessoas normais, no sentido de que eu imagino que qualquer pessoa normal que colocasse os pés na Lua ficariam lá, assim, quase 2 horas parado, tentando imaginar se aquilo era verdade, né? E essas pessoas não tinham esse benefício, né? Eles tinham que chegar lá e atuar de acordo com aquilo que foi programado. Né? Então, ele tinha essa frase muito clara na cabeça dele, né? Quando ele pousou na superfície da Lua, né? Ele se preparou para isso, né? E de fato foi. Ou seja, você imaginar que a gente, depois de milhares de anos, a gente tenha conseguido chegar nesse astro, né, que é um dos mais próximos que nós temos aqui da Terra, 384 mil quilômetros da Terra, essa distância é Terra-Lua, né? Assim, é um feito fantástico, né? E o fato de que desde 1972 ninguém mais tenha retornado, deixa bem claro qual é a dificuldade, né, e o custo de se realizar tal missão. Com certeza. E o Na Trilha da História sobre a chegada do homem à Lua fica por aqui. Eu conversei agora com o engenheiro mecânico José Bezerra Pessoa Filho, que trabalhou por mais de 30 anos no Instituto de Aeronáutica e Espaço do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. José Bezerra, muito obrigada por ter aceitado meu convite por essa aula sobre a chegada do homem à Lua. Eu que te agradeço e continuo à disposição. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente, acesse radios.ebc.com.br/na trilha da história. E se quiser enviar uma mensagem pra gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Para terminar o programa, vamos ouvir mais uma música? Agora é a vez de novo de David Bowie, Starman, algo como Homem-Estrela ou Homem das Estrelas em português, lançado em 1972, 3 anos depois da chegada do homem à Lua. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Laying down some rock and roll, let us all said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of bass. That was no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. Come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Picked on you, hey, that's far out, so you heard him too.
Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up and tight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's on with what he told us. Let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all with what he told me. Let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O episódio de hoje contou com a locução de Marcelo Ferreira. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.